had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Olá! Nós prometemos e voltamos com um episódio diferente e especial. A gente já falou aqui que ao longo da off-season, entre vários assuntos, né, tem várias coisas para falar aí na off-season até começar a temporada em outubro, a gente vai exaltar o título do Boston Celtics várias vezes, né? Tem muita coisa para dissecar aí desse título que aconteceu no dia 17 de junho. E para começar, a gente trouxe vários convidados especiais, mas antes... Olá, Agatha, tudo bem? Como é que você está? Ansiosa com as Olimpíadas que estão começando? Já começou, né? Tem coisa que já rolou, mas tá começando, né? Tá no comecinho, tem muita coisa para acontecer. Ansiosa, animada, nervosa, como é que tá aí? Olimpíadas é sempre aquela coisa, né? Um misto de sentimentos. Tudo isso, né? E muito feliz com as coberturas, muito feliz de ver o pessoal do basquete por lá. Rômulo, Bulgarelli, um beijo pros dois que vão comentar na Casa TV. Todo mundo que ali da Globo também, que a gente ama de paixão, né? O Camilo Piano Machado, Pedro Maia, Zé Renato Ambrosio, Luiz Teixeira. Um beijo pra todo mundo que vai fazer essa cobertura e tenho certeza que é um sonho realizado ali de todo mundo, né, Drica? Então, ansiosa também pelo basquete brasileiro que está nas Olimpíadas. Então, chegou a hora de... Já salvei, inclusive, baixei o aplicativo das Olimpíadas e salvei todos os jogos da primeira semana que eu quero ver. Muita coisa 4 da manhã. Tá. Deus e o despertador nos ajude. Vamos lutar, mas a gente vai vigorar. É muito bom, né? Quem gosta de esporte, gosta de assistir qualquer coisa. E minha TV tá sempre ligada em esporte. Então, assim, é o meu momento. Vou só aproveitar aí, né, antes da Agatha continuar aí, e endossar todos os beijos aí enviados, Rômulo, Bulga, Pedro Maia, Camilo Pinheiro Machado, Zé Renato Ambrosio, Luiz, essa galera, né, que a gente sabe o quanto trabalha, não só em época de Olimpíadas, obviamente, né, trabalha pelo basquete, principalmente, já que é o nosso nicho aqui, mas que trabalha em diversas frentes, e esse momento é a realização realmente de um sonho, né, a gente viu vários posts aí, o do Luiz Teixeira indo dar um abraço na avó dele, me quebrou por completo, gostaria de dizer, deu uma choradinha, e a gente sabe que é a realização de um sonho, né, como a Agatha falou, a gente ama esporte, de maneira geral, claro que a gente tem nossas paixões aí maiores, né, mas esporte de maneira geral e época de Copa do Mundo, época de Olimpíadas é parque de diversões, né? A nossa Disney. Mas, Agatha, já falando em Olimpíada, tem coisas aí, né? Pois é. Falando nisso, Drake, em Olimpíadas, o Celtics colocou 3 jogadores no elenco da seleção, né? Derek White, que se juntou ao grupo após a saída do Kawhi Leonard. Temos um episódio sobre isso, acho que é o último, inclusive. E mais coisa a gente tem Jrue Holiday também e Jason Tatum na luta por mais um ouro olímpico. Claro que a gente vai acompanhar a disputa, mas a gente vai falar de Olimpíada em outro momento. Ainda dá tempo, ainda tem muita coisa para acontecer. Hoje é dia da gente fazer o que a gente prometeu e é uma forma de honrar, né, os títulos daqui pra frente. Talvez isso vire uma tradição, Drica, tal qual o episódio de palpites, não sei. Mas hoje o episódio é não só sobre o Boston Celtics, mas sobre os torcedores de Boston Celtics que a gente está acostumado a ver na timeline, a ouvir. A gente vai ver um pouquinho do sentimento de cada um, né? Tomara que vire tradição, e tomara que vire tradição falando de títulos do Celtics, né? Que eu gostaria de mais uma dinastia e que ela seja verde. Mais dia de Boston Celtics e, como a Agatha falou, dia de convidados muito especiais pra gente. A gente chamou uma galera muito bacana e que produz conteúdo celta para dar alguns depoimentos aí sobre o 18º título, e eles responderam algumas perguntinhas que nós também vamos falar um pouquinho aqui, né? A primeira foi: em que momento você sentiu que o título era de fato celta? Quem a gente chamou aí para fazer parte desse episódio? O Lucão Celta, né? Lucão também conhecido como Celtão, a Cami Padilha do Vá de Camisa aí
uma torcedora aí muito emblemática do Celtics, a Esther Ribani também, o Calil lá da página Celta de Verde, o Faustino da página Celtics Pop, o Eduardo Cardoso do TH Celtics e o Pedro Zampieri, torcedor aí do Celtics. Eles estão aqui para contar quando foi que a ficha caiu de verdade que esse título era do Boston Celtics. Oi, pessoal. Oi, NBA das Minas. É Esther Ribani aqui. E, gente, que sabor, que maravilha ser torcedor do Boston Celtics nesse momento. Somos campeões da NBA e, meu Deus, acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida. Acho que a ficha mesmo só caiu quando estourou o cronômetro do jogo 5 das finais mesmo, né? Mas, assim, acho que o título já tava parecendo real, acho que desde a temporada regular mesmo, quando terminou o Boston Celtics, assim, se destacando muito, né, do segundo colocado, então acho que isso já deu um sentimento diferente das outras temporadas, sabe, uma segurança grande. Mas eu acho que aos poucos eu fui aumentando, assim, a minha confiança, mas particularmente eu, Esther, o momento que eu vi, que eu falei, cara, é possível mesmo? Tipo, é real que eu tô vivendo? Foi quando o Denver Nuggets caiu pro Minnesota Timberwolves, né? Que eu acho que, pra mim, o atual campeão ainda era né? Até então, o atual campeão era um rival que eu ainda tinha um medo, assim, um receio que a gente talvez poderia perder. Na temporada regular, né? Tivemos confrontos que foi bem desafiador pro Celtics, que o Celtics perdeu. Então, ali ainda morava a insegurança, mas quando eles caíram, cara, e as finais foram se aproximando cara, e vendo o time, mesmo com o Porzingis lesionado, né, o time arranjando soluções, mesmo em jogos difíceis, né, acho que a série contra o Pacers foi uma amostra disso, apesar do Celtics ter varrido o Pacers, os jogos foram muito competidos, né? E o Celtics, mesmo, né, perdendo, achava uma solução, né? Tinha uma mentalidade, uma cabeça fria e para virar o jogo. Então acho que foi aí um dos grandes momentos, né? Acho que foi isso. Oi, Cami Padilha aqui, do Vai de Camisa. Então, gente, eu senti que a gente ia ser campeão quando eu estava lá, né? Eu fui no TD Garden e eu assisti 2 jogos, e o último jogo foi no dia 29 ou 30 de dezembro. E aí, a hora que subiu, assim, Happy New Year, eu até tenho essa foto. Happy New Year, daí 2024, cara, ali eu tive certeza que a gente ia ser campeão naquele ano. Não sei, me deu uma sensação, mas eu acho que, inclusive, o jogo anterior a esse foi que eu assisti meu primeiro jogo, foi um que a gente foi contra o Pistons, a gente tava perdendo de 20 pontos, e o Celtics virou o jogo e a gente ganhou na prorrogação. Sabe, esses 2 jogos lá me fizeram ter muita certeza que a gente ia ser campeão, assim, tanto que eu tava calma. Claro que depois da derrota do Dallas ali, que foi meio vergonhosa, eu mandei mensagem pra Drica desesperada, meu Deus, a gente não pode perder. Mas deu tudo certo. Salve aí pra galera do NBA das Minas, eu sou o Lucão, também conhecido como Celtão. Claro, muito feliz com o título do Celtics. E no momento em que o Denver foi eliminado, a confiança já começou a crescer. Mas naquele jogo 3 das finais, quando o Celtics suportou aquela pressão do Dallas no final e venceu a partida, que eu senti que o título seria nosso. E naquela bola do Pritchard no meio da quadra no jogo 5 foi quando eu tive certeza absoluta que a gente seria campeão. Até esse título de agora eu costumava ser mais pessimista por causa dos nossos insucessos desde 2008, essa sequência negativa que a gente teve, mas por isso a confiança só veio quando a gente fez 3-0 na final mesmo, que aí eu tive certeza que o título viria. Porque nunca ninguém virou 3-0, né? Apesar de o time ter jogado muito mal no jogo 4, mas depois, felizmente, a gente viu que eles perderam, entre aspas, de propósito, só pra gente ser campeão em casa. Mas, de qualquer forma, foi muito bom ir vendo que nos playoffs o time conseguia ganhar quase sempre, mesmo nas vitórias mais apertadas. E é claro que a gente deu sorte com as lesões, né? Mas também não dá de jeito nenhum para tirar o próprio mérito do Celtics em ter tornado as coisas mais fáceis.
Fala meninas e ouvintes do NBA das Minas, em especial a Drica, né? Saudações celtas. Sou Faustino Menezes, sou ADM do @CelticsPop. Eu acho que eu senti o título Celta acontecendo em 2 momentos, assim. Acho que na série, no final do jogo 3, né? Onde a gente abriu 3-0, ali eu sabia que era praticamente certo. Só um desastre tiraria o título das nossas mãos. Mas no jogo em si, no último jogo, no jogo 5, aquela bola do Peyton Pritchard no final do primeiro tempo foi a gota d'água assim, para o título, para a gente saber que o título era nosso de fato. Fala galera, aqui é o Pedro, torcedor do Boston Celtics, e eu tô aqui no NBA das Minas para responder algumas perguntas sobre essa conquista celta. Então, em que momento que eu senti que o título era celta? Na verdade, foram 2 momentos, que não foram momentos pontuais, né? Foram intervalos de tempo. O primeiro aconteceu ali na early season, antes do All-Star Game, em que eu vi que o Porzingis estava encaixando muito no esquema de jogo do Celtics. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma presença no garrafão tão forte quanto a dele, acho que desde o Kevin Garnett. Então, um cara que ajudava ali no poste baixo, ajudava no poste alto, nos rebotes, nos tocos, na cobertura defensiva. Quando eu vi que ele estava encaixando, eu fiquei já muito feliz e esperançoso. O segundo momento foi quando o Porzingis e o Brown desenvolveram uma amizade muito além das quadras, né? Porque eu sentia que o Jaylen Brown ele era um pouco deslocado do elenco e desse sentimento celta, assim, no geral. E aí, com a chegada do Porzingis, eu acho que a team chemistry aumentou demais. Esse foi o segundo momento. Foi em 2 momentos, tá? Foi na metade da temporada, mais ou menos, em algum dado momento da temporada, onde a gente estava ganhando muitos jogos. E eu já cravava esse time como top 1, top 2. Pra mim era claro que a briga era contra o Denver e mais contra ninguém, assim. Mas que ficou claro pra mim ali que eu falei, tá, eu realmente vou ser campeão. Foi no momento que eu vi que era o Mavs. Sinceramente, assim, porque o Minnesota ainda me deixava com o pé atrás da orelha por causa da matchup. A matchup, ela não era tão fácil pro Celtics quanto o Mavs. Isso ficou muito claro, assim, pra mim. Quando eu vi que era o Mavs, eu realmente falei, tá, eu realmente vou ser campeão da NBA. Então esse foi o momento mesmo, assim, mas teve antes também, durante a temporada, onde eu já imaginava que ia pras finais. Não via ninguém no leste batendo a gente. O Bucks talvez fosse a maior ameaça e não estava jogando bola. Não estava jogando bem, né? Miami também nunca foi uma ameaça esse ano. Enfim, então eu acho que foi dividido em 2 momentos. Acho que ali na final de conferência foi quando eu me liguei, tá, esse time, a gente vai ser campeão de fato. O Denver caiu. E na metade da temporada também. Cara, muita gente falou de muita coisa aqui, né? Chegada do Porzingis, o encaixe dele, a amizade dele com o Jaylen Brown, a própria temporada regular, que foi muito dominante do Celtics, né? Daí não é um momento, é a construção desse time ao longo dessa temporada. A eliminação do Nuggets, né? Que era até então o atual campeão, o time a ser batido. Aquele jogo 3 contra o Dallas Mavericks, que o Celtics, né, conseguiu aquela virada. Falando em viradas, né, a série contra o Pacers, que eu acho que foi também muito emblemática para quebrar algumas imagens aí que se construía do Celtics, e a bola do Peyton Pritchard, né, que daí eu acho que ali realmente a hora que ela caiu. Pra mim, Agatha, cara, eu sou... Bom, você me conhece há bastante tempo, né? E a gente sempre fala aqui que eu sou muito cagada, né? Eu só acredito quando realmente acaba, porque eu já vivi coisa arada aí nesses anos de esporte. Mas, assim, eu acho que todos esses momentos citados, eles foram construindo, sabe? Tipo Lego, quando você vai construindo, foi mais ou menos isso. Eu acho que antes de mais nada, tudo começou na temporada passada, né? Ali na transição. Doeu demais. A gente falou aqui, inclusive, né, Agatha? Depois da perda do título pro Warriors, depois da perda para o Miami Heat na final de conferência no ano passado, o quanto isso era doloroso, sim, mas seria importante para o crescimento, principalmente do Jason Tatum e do Jaylen Brown. Então, eu acho que esse título ele veio sendo construído, né? Assim como esse time veio sendo construído, né? Abdicar de Marcus Smart. Então, assim, as peças sendo modificadas, né? O cérebro de Brad Stevens, para que esse time se transformasse num time forte.
tecnicamente, taticamente, fisicamente. É um time que se manteve saudável e que era, né, uma grande questão desses Celtics ao longo desses anos aí que bateu na trave. E mentalmente muito forte. Então, assim, chegada do Porzingis é importantíssima, né? Esse cara dominante dentro do garrafão, ele encaixou muito rápido, né? Ele, enfim, claro que discursos saem ao vento, mas ele parece realmente muito conectado ali com a torcida, com o time, com a cidade, com os jogadores. Drew Holiday, que tem, eu acho, DNA campeão, um baita jogador defensivo, ofensivo, mas a questão mental, eu acho que esse foi o principal, assim, desses Celtics, a construção desse time, e isso passa muito por Brad Stevens ter a coragem de fazer tudo o que fez para a construção desse time, que foi dolorido, sim, inclusive para ele, né, já que ele acompanhou o crescimento desses jogadores, inclusive de Marcus Smart, e do Joey Mazzulla, que transferiu isso para o elenco, né, para quem estava ali, principalmente para os Jays, já que, como eu falei, o Drew Holiday tem essa mentalidade mais forte, de fato. Então, um Joey Mazzulla que foi muito criticado, inclusive por mim, por nós aqui, né, na última temporada, mas que recebeu essa bomba e que também foi evoluindo. Então, acho que tudo isso convergiu. E o momento, Agatha, eu acho assim, se for para eleger um momento de, porra, caiu, não tem como não ser nosso, não tem como não dizer a bola do Pritchard, né? Por mais que, como eu tô falando assim, veio uma construção desde a temporada regular, playoffs completamente dominante, acho que era visível aos olhos de todo mundo que esse título tinha não, né, porque tem muita gente que não gosta do Celtics, mas que tava se encaminhando para Boston, porque de fato era o time a ser batido, era um time muito forte e mentalmente forte, o que não aconteceu nos outros anos e que deixava aquela dúvida. Então eu acho que isso veio ficando evidente, apesar de existir essa torcida, né, uma torcida grande contra, aquela coisa depois do 3-0, nossa, pode acontecer de ser o Dallas, enfim, mas eu acho que o momento em que ali no jogo 5 cai aquela bola do Peyton Pritchard, assim, acho que é meio que um sinal divino de, cara, pode começar a comemorar depois que caiu essa bola, não tem como não ser de vocês. E você, Agatha, olhando de fora, porque de fora é melhor, né? A gente tem muitas emoções aqui, muita coisa borbulhando dentro da gente, mas olhando de fora, como uma pessoa isenta, né? Sem estar carregada de sentimentos, quando que você percebeu, assim, um momento que você percebeu que o título ia voltar para Boston e não tinha o que o Dallas fizesse que pudesse mudar isso? Drick, eu sou um pouco como você. Eu já vi muita coisa acontecer no final. Então, eu só consigo respirar e acreditar de verdade quando acaba. Isso é muito bizarro, porque são traumas e traumas e traumas vividos, né? Mas, no momento inicial, assim, pensando de forma racional, sem colocar essa minha emoção e medo no lugar, eu acho que o Boston já tinha essa energia, né? Já chegava com uma outra mentalidade e ainda bem, Drica, que a gente grava nossos podcasts, nossas conversas e posta, né? Porque aí a gente consegue ter provas também do que a gente fala. Mas nós gravamos um episódio sobre o Boston Celtics, inclusive tem um corte dessa minha fala no Instagram, eu falando que o Boston Celtics só perderia pra si mesmo. Que eu não via nem Denver Nuggets, nem ninguém vencendo o Boston Celtics na temporada, a não ser um problema mental, assim, de não só maturidade, mas paciência e entender o ritmo do jogo e conseguir se adequar a ele. Que foi talvez o principal motivo pelo qual o Boston caiu ao longo dos anos, né? Então, quando chegou naquele episódio, eu já acreditava fielmente que seria Boston Celtics, mas dentro dos playoffs, depois da série contra o Pacers, que apesar de ter tido desfalques e tudo mais, apresentou um desafio diferente para o Boston Celtics, que ainda não tinha sido colocado à frente dessa equipe nessa situação e nessa temporada, e eles conseguiram vencer com o mesmo tipo de solidez, com a mesma paciência, a mesma maturidade, e ali eu já achei que seria Boston Celtics. Mas do outro lado tinha um Luka Doncic e um Kyrie Irving que de fato estavam muito embalados. A gente olha para essa final e aí entende de fato que o tamanho era muito diferente e que o Boston Celtics conseguiu se impor em praticamente todo o tempo nessa série, mas o Dallas não estava jogando dentro da sua capacidade esperada, né? O Dallas vinha jogando nos playoffs muito acima. Então, é difícil balizar quando um time chega às finais jogando muito diferente do que
costuma jogar, no caso, do Dallas Mavericks. Então, dava uma certa, tipo, e se? E se os caras fizerem essa também? Porque foi tirando um monte de gente, de certa forma, que até lembrava em alguns momentos a corrida do leste, né? 4-1, 4-2, 4-0, e a coisa ia ficando feia para os outros times. Então eu tinha medo. Dentro dessa série do Dallas, apesar de ser uma quase varrida, com certeza a bola do Peyton Pritchard é o momento de realização, né? É a hora que, de fato, você fala, sou campeão. A partir dali não tinha mais o que fazer. Óbvio que já era ali no final, último jogo e tudo mais, mas é o verdadeiro momento em que vira certeza, né? Vira 100%, não é mais só o sentimento. E uma bola pra ficar pra história, né? Peyton Pritchard jamais esquecerá. Eu acho que essa coisa de o Dallas chegar e não conseguir, né, desempenhar o que se esperava, inclusive, também tem muito a ver com essa mentalidade do Celtics, né, Agatha? O que o Celtics mostrou durante toda a temporada, não é só nos playoffs, claro que nos playoffs isso ficou muito mais evidente, porque nesse episódio, inclusive, que você falou sobre o corte, né, no Instagram, a gente falou muito sobre isso, né, sobre essa mentalidade e sobre as narrativas que foram caindo ao longo da temporada com relação ao Celtics. Então eu acho que isso também tem influência no que o Dallas poderia apresentar e não apresentou, porque ninguém deixou de ter talento, né? Ninguém roubou o talento de Dallas, mas eu acho que tem muito a ver também com o que foi apresentado, né? Com o que eles se depararam, com essa, de fato, essa fortaleza que o Celtics chegou nessa final, né? Muito certo do que precisava fazer, do que queria e do que deveria fazer para ser campeão. Então eu acho que também vai nesse sentido, né, Agatha? Exato, e é uma consagração, né? Eu acho que para além de você perceber, de você confiar, de você sentir que o caminho percorrido valeu a pena, né? Porque sempre foi um time muito bom, e exatamente esse time teve que sacrificar uma perna, né? Um braço, que é o Marcus Smart. Não tem como não entrar nessa questão. E saber que a perna foi sacrificada pelo troféu faz doer menos, né? O Marcus Smart parabenizou todo mundo, falou que é uma família, né? O que eles construíram juntos por ali. Mas você olhar e saber que deu certo te traz uma calminha. Sentir que muitos times fizeram vários sacrifícios, né? Ao longo dessas últimas temporadas, inclusive, para serem campeões. E aí dá para dar 1 milhão de exemplos nesse sentido. Mas acho que o Boston Celtics é a principal amostra de que às vezes é preciso, né, cortar um braço para ganhar um troféu. E a gente não pode ter medo de fazer, mas também precisa fazer sabiamente. E é a consagração disso, né, de uma boa gestão. E a gente tá vendo campeonatos sendo ganhos aí por boas gestões nos últimos anos. Falando em boa gestão, antes de a gente ir para próxima participação aí dos nossos queridos convidados, uma gestão que se mantém, né, Agatha? O Brad Stevens muito jovem, claro, né, assumiu o lugar do Danny Ainge. A gente já falou que inúmeras vezes, inclusive, pode ser pauta aí no off-season também, né, com relação ao trabalho do Brad Stevens, mas, assim, o Celtics já está com todo mundo renovado. Então, por pelo menos uns 2 anos, o time que foi campeão ano passado e que a gente sabe que tem vários jogadores ali que podem, inclusive, ter um teto maior, é o mesmo Boston Celtics. Então, tem que se exaltar também esse trabalho, sem sombra de dúvidas. Tem, Drica, e vamos pegar o exemplo do Denver Nuggets, né? Que foi campeão e hoje se encontra uma situação muito complicada porque não tem banco, né? Não tem uma rotação boa o suficiente para segurar a partida quando seus principais jogadores estão fora. Inclusive, tem agora o Russell Westbrook no elenco. Em que momento, Drica? Eu não sei o que o Westbrook e Jokic farão juntos, mas eu tenho certeza que serão grandes coisas. Mas perdeu nessa parte, né? Fez uma boa gestão até o título e todos os jogadores falam, né? Ganhar uma vez é difícil. Ganhar 2 é quase impossível. Então, mérito gigantesco de Brad Stevens, que fez parte desse caminho também como técnico, né?
saiu de técnico principal para gestor da franquia inteira e executou o trabalho como poucos, eu diria. Faremos um episódio para exaltar Brad Stevens. Fica aí essa informação. Mas, Agatha, tem mais participação, né? Pra mim é muito uma sensação de alívio, assim. Tô bem feliz, mas o alívio, porque tu passa anos, a gente tá ali desde 2017 com quase esse core aí, né? A gente tá com o Tatum, tá com o Brown, tem o Horford, tinha o Smart até pouco tempo atrás, enfim, era basicamente o mesmo time. E aí a gente tava sempre batendo na trave, sempre chegando, mas não ganhando de fato, maturando, criando experiência, né? Criando casca, passando por todas as situações que tinha que passar. Não é simples, assim, ganhar um título também não ia cair no colo, então acho que fez total parte do processo, assim. Acho que o processo era esse mesmo, não tinha como fugir muito disso. A sensação de chegar ao 18º título depois de 16 anos, acho que são dois sentimentos aqui, né? Sentimento de alívio e um sentimento de felicidade. Pois é, o hiato de títulos do Celtics já durava 16 anos e, inclusive, Drica, muito torcedor de hoje, galera mais nova, não tinha nem visto o time ser campeão naquele momento em 2008 e, claro, não tinha tido a sensação, né? A sensação de, enfim, ganhar um título depois de... voltar a ganhar um título depois de todo esse tempo é, óbvio, de alegria, né? Claro, tanto pelo título em si, quanto pelo componente da rivalidade com o Lakers também, que felizmente a gente conseguiu voltar logo à dianteira dessa rivalidade. E também alívio, né? Porque uma franquia gigante como o Celtics não pode ter um jejum de títulos tão grande. Agora é torcer pra gente ganhar mais alguns títulos, pelo menos com esse time de agora, porque infelizmente a gente não conseguiu comemorar mais títulos com o time de 2008. Foi uma pena, mas agora é torcer para isso não acontecer de novo. Ver o time vencer após 16 anos é uma sensação indescritível. É o time que eu torço e acompanho desde 2008. Foram 16 longos anos em que, né, a gente teve várias oportunidades, chegamos perto, mas nunca era o suficiente. E ver que a gente finalmente alcançou o objetivo traz um alívio muito grande. Mas deu tudo certo. Cara, muito legal, porque eu já comecei a torcer pro Celtics nesse título de 2008. E eu me lembro da narração do Everaldo, eu tenho alguns flashes, assim, então foi muito especial estar revivendo isso. E é muito bom porque a gente eu vi toda a reconstrução, eu vi tudo acontecer. Então é como se você fizesse parte mesmo, né? De tudo. A sensação, né? Chegar no 18º título, ser o maior campeão da NBA, com mais títulos das finais da NBA, já era muito bom, né? Mas passamos um pequeno período, empatado com o Lakers, mas assim, somos os campeões, né? E destacar essa autoridade que o Boston Celtics tem. Podemos falar isso agora. Então, assim, dá muito orgulho, né? Dá muito orgulho de ser torcedor e de olhar para o time que realmente tem uma história maravilhosa e agora, com esse último título, muito, muito bem construído, se destacar ali de todos os times da NBA, sendo o maior campeão. A espera desse 18º título após 16 anos foi árdua, mas teve um gostinho especial por se tratar de um título que vem graças também aos principais nomes da 17ª conquista, né? Ao Paul Pierce e ao Kevin Garnett, que geraram as picks após a troca com o Nets, que rendeu um Jason Tatum, Jaylen Brown, que após o draft, após tanta expectativa, parece finalmente ter chegado ao seu prime ou algo parecido com o seu prime, e isso foi fundamental para que a gente conquistasse essa 18ª. Então essa espera de 16 anos foi complicada, mas teve esse gostinho especial, assim. Bom, eu acho que
não sei se é possível descrever a sensação em palavras, sabe? A galera falou um pouquinho aí, né, de alívio, de alegria, de felicidade, de gostinho especial, principalmente porque a gente tá falando aí de 16 anos, né? Como você falou, tem muito jovem que não viu, ou que era muito pequeno, né, no último título do Celtics de 2008, então não vai lembrar. Então eu não sei se é possível colocar em palavras essa sensação. Eu sou jornalista, eu trabalho com elas. Mas eu acho que é muito recompensador a gente ver, como a gente acabou de falar, todo esse trabalho que foi feito nos últimos anos ser coroado, né, com esse título da maneira que foi, de maneira tão sólida, tão dominante, com os jogadores que foram preparados para isso, né? Obviamente que o título é de todo mundo, absolutamente todo mundo, né? Sam Hauser, porra, um shooter absurdo, né? Nosso Gordon Hayward sem tanto luxo e estilo, Peyton Pritchard, enfim, todo mundo. Mas é claro que a gente criou-se um carinho especial pelos Jays, até porque tem aquela coisa que a gente sempre fala aqui do draft, né? Eles vieram do draft, eles foram construídos já na mão do Brad Stevens como treinador, passaram, evoluíram com o Marcus Smart, sentiram, né, o gosto dessa decepção, esse gosto amargo da derrota muitas vezes, né? O Jaylen Brown, seu ano de calouro, chegou à final de conferência, o Jason Tatum a mesma coisa, os dois chegaram juntos a uma final de NBA, bateram na trave no passado de novo, né, de uma maneira tão frustrante, né, conseguindo quase virar um 0-3, e aí o Tatum se machucando no primeiro minuto do jogo 7 em Boston, enfim, foram muitas coisas vividas nesse processo, e ver os dois chegando nessa temporada 23-24, entendendo o que precisavam fazer para que o time fosse campeão, a gente já falou, e falou ao longo da temporada, como eles entenderam isso, como eles passaram a jogar cada vez mais para o time, mesmo sabendo que o time joga para eles, mesmo sabendo que eles são, né, os principais jogadores do time, mas não ter a vaidade de buscar apenas números e sim buscar vitórias, né? E isso aconteceu, tanto é que o Jason Tatum é o franchise player, mas o MVP foi o Jaylen Brown, que foi muito criticado. Então eu acho que é uma sensação, assim, de recompensa mesmo, sabe? De ver que os dois passaram por muita coisa, tiveram que ouvir muitas críticas ano após ano, e neste ano, nessa temporada, entenderam o que precisava ser feito e colocaram isso em quadra, sem vaidade. De fato, jogaram para o time e para o objetivo, que era colocar o 18º banner lá, independentemente de quem iria se destacar num jogo ou no outro. E como a gente falou ao longo da temporada, a força do Celtics foi justamente, né, um dos pilares da força celta nessa temporada foi justamente isso. Ter jogadores que, de uma noite para outra, cada um assumia um protagonismo maior, puxava a pontuação, enfim. Então eu acho que é recompensa, sabe? Uma sensação muito bacana de ver isso sendo construído e ver eles conseguindo chegar ao topo, apesar de tudo que aconteceu ao longo desse processo, que precisou acontecer para que esse título viesse de uma forma tão incontestável. Ainda que, né, muita gente fale, mas se você olhar o jogo do Celtics, apenas incontestável. Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim, o sentimento, Agatha, de novo, né, de fora. Como é que você viu o título do Celtics? Tendo acompanhado, né, todo esse processo também. Acho que é isso que eu falei, Drica, é a consagração, a coroação e o merecimento de um bom trabalho, de uma boa equipe forjada no estudo, forjada no draft, principalmente, mas também forjada num sentimento muito verdadeiro, assim, de família, né, de união. Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo vê que o Jason Tatum e o Jaylen Brown não são melhores amigos, mas eu acho que torna as coisas mais legais ainda o fato deles não fingirem, sabe, não sentirem a necessidade. O respeito que eles têm um pelo outro é tão mútuo e é tão sincero e enorme que não precisa ficar fingindo que eles são melhores amigos. Dentro de quadra, eles estão juntos para vencer juntos. Sempre existiu esse respeito e esse é um dos grandes motivos pelo qual esse time foi campeão. Por diversas vezes, desde o draft dos dois, coisas poderiam ter acontecido para que eles se separassem, brigassem ou até fossem mudados de time, inclusive, né? O Boston teve uma decisão ao renovar o contrato do Jaylen Brown de dar o máximo para ele ou não, e
permitir que ele saísse de alguma forma, e optou por mantê-lo colocando ele como o principal jogador dentro da folha salarial desse Boston Celtics e da NBA, né? Boston Celtics bancou fazer o maior contrato da história da NBA à época para o Jaylen Brown, que em tese não é o seu franchise player, e com muita gente dizendo que os dois não conseguiriam ser campeões juntos, porque precisavam liderar seus respectivos times, e que não conseguiam dividir essa responsabilidade. Então, para mim, esse título, além, obviamente, do que eu já falei, de todo esse comprometimento, dedicação e estudo da franquia como um todo em montar esse elenco, foi também o altruísmo desses dois jogadores completamente incríveis e inteligentes, né? Além de tudo, não só dentro das quadras, mas fora das quadras, para saber que vencer é o objetivo final e que juntos eles conseguiriam fazer isso. E assim, né, Agatha? Sensações, emoções, muita coisa, né, aconteceu. E ainda tá vivo, eu acho que, assim, eu sou meio insuportável, né? Até começar a próxima temporada, eu vou continuar falando desse título e depois a gente vai continuar falando, não, agora vem um bi consecutivo. Mas, nesse ano de 2024, mais uma vez, o dia 17 de junho entrou para a história do Celtics, né? Caso alguém não saiba, em 2008, o título foi conquistado em 17 de junho, assim como em 2024 e também no TD Garden. Então, as coisas, né, convergiram para que isso acontecesse e a galera falou aí de como esse 17 de junho vai ficar marcado para cada um. 17 de junho, para nós, é o dia do Celtics, é o feriado mundial para celebrar o Celtic Pride, o orgulho de ser celta. Relembrar todos os grandes ídolos que vestiram a camisa e em todos os momentos da história da maior franquia da NBA. É um dia para ser lembrado aí como o nosso dia, com certeza. E 17 de junho agora vai ser sempre um dia muito celebrado, nunca esquecido. E muito especial, cara. Nossa, tudo combinou para ser muito especial. Contra quem foi, do jeito que foi, na data que tinha que ser, com os protagonistas certos. Foi muito especial, eu tô muito feliz. Antes já tinha um carinho, né, no coração do torcedor do Celtics, por ter sido o último título, 16 anos atrás. Mas acho que agora ele ganha uma intensificada, principalmente para os torcedores celtas, né? Porque fazer isso que o Celtics fez, né? Os 2 últimos títulos na mesma data no calendário, é uma coisa especial. Espero que isso vire uma tradição. Mas, enfim, pelo menos para mim, essa data vai ter uma estrelinha ali no calendário e vai ser lembrada com muito carinho. Então é isso, gente. Meu Deus. Cara, é muito bom ser torcedor do Boston Celtics nesse momento. É só isso que eu tenho para falar. Beijo, meninas. Obrigada. Essa data 17 de junho se tornou icônica, ainda mais, né? Ainda mais icônica porque pareceu que o destino tava reservando isso pra gente de ser campeão os últimos 2 títulos na mesma data e em casa. Aí ficou uma coisa bem simbólica agora, essa data. Depois dessa, o dia 17 de junho podia virar feriado em Boston, né? Ou até mesmo no estado inteiro de Massachusetts, imagina só. Sendo bem sincero, eu não acho que tem um grande significado. Os nossos últimos 2 títulos foram nessa data. O título do Grêmio em cima do Corinthians na Copa do Brasil foi nessa data também, em 2001. E assim, eu sou uma pessoa, como a gente tá falando, eu sou meio cagada com relação às coisas acontecerem, mas eu sou bem supersticiosa, né? Quando chegamos no jogo 5 no TD Garden, no dia 17 de junho, eu falei, cara, tem que ser nesse dia, existe toda uma mística aí em torno desse dia, inclusive a minha tatuagem, que ainda não fiz, que agora eu tô toda enrolada com trabalho e só farei depois da Taça Brasil, terá 17 de junho lá, essa data, 17/6, estará tatuada na minha pele, como está, né, o dia 18/12, que aí é uma outra questão aí pra mim, que ficou marcado esportivamente falando, mas eu acho que todo torcedor celta, como a galera falou aí, tem o dia 17 de junho em alta conta, né, o dia do Celtics agora, vamos deixar assim, porque de fato é bacana, né, você ter uma data
que você vai olhar no calendário e falar, cacete, esse 17 de junho tem história, né? Obviamente, como o pessoal falou, não vai ser todo 17 de junho que o Celtics vai ganhar títulos, assim como não foi anteriormente, mas eu acho que fica, né, Agatha? Não sei se você é tão supersticiosa assim, mas se porventura o Celtics chega numa final de NBA novamente e o jogo decisivo for dia 17 de junho no TD Garden, a galera já vai estar empolvorosa. Pois é. Você vê que TH Celtics, um beijo pra ele, falou do Corinthians, né? Não precisava. Falou do Grêmio, né? Não, é óbvio, mas ele vai dar a derrota do Corinthians. A gente já tá passando por muitas, apesar que estamos melhor. Um beijo pra Ramon Dias, tá? Já te considero pacas. Falei aqui, Agatha, pra galera aqui, meus amigos, minha mãe e meu pai, né, que todo mundo da minha família é corintiano, e eu disse que o Romero vai salvar vocês, hein? Ángel Romero. Está salvando, inclusive, né? 2 gols nos últimos 2 jogos, se não me engano. Mas a NBA e os esportes americanos gostam muito dessas coisas de recordes e datas e tudo mais. Eu acho que é legal porque é uma forma de tornar o acontecimento, o feito mais especial, né? Ser lembrado. E a gente nunca esqueceu o passado. Eu acho que é um trabalho que a gente até faz pouco aqui no esporte brasileiro, de lembrar com mais carinho, com mais emoção essas datas importantes, né? Inclusive, a gente teve a honra de poder estar na NBA House no dia em que se comemorava os 30 anos do título do Mundial Feminino de Basquete de 94, e foi muito legal. Essas celebrações, elas precisam acontecer com mais frequência, e ter datas importantes no mesmo dia só reforçam ainda, né? Vai virar feriado, talvez, Drica, talvez 17 de junho ninguém mais trabalha aí no futuro, mas é que também a cidade de Boston tem tanto título que se fosse pra ter feriado em cada um, se contar futebol americano, beisebol, hockey e basquete, não trabalha mais na cidade de Boston. Pois é, né? É uma cidade de fato vencedora, e a gente falando aqui de vários esportes, né, Agatha? Mas enfim, o assunto é Boston Celtics, maior campeão aí da história da NBA, como as meninas já ressaltaram. E vou deixar aqui, Agatha, o meu agradecimento à galera que participou, né? Ao TH Celtics, ao Pedro, ao Celtics Pop, ao Celtics de Verde, à Esther, a Cami, ao Lucão. Tem muito mais gente que produz conteúdo, né, sobre os Celtics durante toda a temporada, que estiveram aí nos momentos complicados, né? Foi citado aí os momentos complicados do Celtics, né, com times que, misericórdia, era difícil de ver, doía os olhos, mas agora a gente tá realmente aí no topo, vamos aproveitar esse momento. E além de estar no topo, eu acho que o torcedor Celta, obviamente, está muito feliz, desempatou de novo, é o maior campeão da NBA, como foi durante a maior parte do tempo, né? Sempre esteve aí à frente, mas eu acho que o que também nos deixa muito felizes é saber, de fato, dessa continuidade. O time vai continuar, né? É o mesmo time, é o mesmo treinador, agora mais experiente, meio doidinho, né? Porque o Tatum até falou logo depois do título que ele está ali comemorando, e ele já, quando saiu a renovação, né, de fato, ali a extensão, foi divulgada do Tatum, o Joey Mazzulla já estava lá pensando em jogadas para a próxima temporada, e o Tatum, cara, relaxa, vai aproveitar. Então, assim, eu acho que isso nos deixa também, não confiantes, não estou dizendo que o Celtics vai ser campeão na próxima temporada, como a gente disse, as coisas mudam, as peças estão se movimentando, enfim, muita coisa acontece e estamos em off-season ainda, mas dá aquela coisa de, nossa, o time já foi campeão, mostrou que é muito bom, foi muito dominante, pode até não ser campeão na próxima temporada, mas esses mesmos caras estarão lá e nos darão chance de voltar a comemorar um título. E é muito bacana, a gente sempre fala que, como a gente gosta de trabalhos com paciência, né, para formar estrelas dentro de casa, que é o caso dos nossos 2 times aqui, né, do Celtics e do OKC, mas também dessa continuidade, né, a gente particularmente não gosta das coisas que, não deu certo esse ano, vamos mudar tudo ano que vem, não é assim que as coisas funcionam na NBA, e é muito bacana torcer para uma equipe que sabe disso, para um general manager que sabe disso e que confia na galera, que já mostrou que pode, né? Ainda antes de mostrar que podia levantar um banner, ele já confiava, agora ainda mais, claro. E, né, Joey Mazzulla, que já disse que tem mais um espaço lá pro 19º banner, então ele vai em busca desse. É muito bacana. Então, muito obrigada a toda a galera que participou. A gente acompanha o trabalho, né, assim, não só
a bolha celta, né? Mas a Agatha também acompanha o trabalho de todo mundo e é um trabalho realmente árduo de cobrir o time, de estar ali, de apoiar, de criticar quando tem que ser criticado. Vida longa a todos os trabalhos. E é isso, né, Agatha? Algum recado paroquial aí? É isso, vai começar as Olimpíadas, mas parabéns pra galera celta. Espero, Drica, eu poder sentir isso em breve, tá? O próximo, quem sabe, seja um especial de Oklahoma City Thunder. Muitas chances, né? Esses meninos já provaram que são bons demais. E eu, particularmente, espero que no ano que vem a gente esteja nesse mesmo momento falando novamente de título celta, mas é off-season, né, galera? Não vamos fazer previsão ainda. O nosso episódio de palpite vai demorar ainda um tempinho aí pra ser feito, porque a temporada tá um pouco longe, como a Agatha falou agora. Vamos, Olimpíadas, falaremos de Olimpíadas aqui, e a off-season ainda é longa, a gente vai trazer muitos detalhes aí de construção, de mudanças, né? A Agatha já deu aí um gostinho, né? Podemos falar aí desse Nuggets, desse Russell Westbrook com Jamal Murray e Jokic, desse próprio Celtics, enfim, tem muita coisa pra gente falar. E a gente vai falar nessa off-season. Mas agora entraremos, né, Agatha, em clima olímpico, Brasil, Dream Team, muita coisa pra falar também nessas Olimpíadas. E mais uma vez, parabéns a todos que participaram deste episódio. A gente gosta muito do trabalho de vocês. E a todos os torcedores celtas, nós continuaremos comemorando e sendo chatos até o início da próxima. Continuaremos sendo chatos também durante a próxima temporada, porque a gente é assim. Mas, por enquanto, vamos continuar saboreando aí esse 18º título. É isso, um beijo e a gente volta para falar de Olimpíadas agora, né, Agatha? Um beijo, voltamos.